A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 31 de março de 2024, um domingo, último dia do mês. Como eu gosto de vencer o mês, como eu gosto de chegar no último dia do mês na presença do Senhor, sabendo que todo dia eu meditei na palavra do Senhor, todos os dias eu orei, todos os dias eu fiz um devocional. Já diz os pastores que o fim das coisas são melhores do que o início de todas as coisas. Pois é muito fácil nós iniciarmos. Agora, quando nós finalizamos e olhamos que nós conseguimos concluir os projetos, o que nós almejamos, nós ficamos muito felizes, isso dá um sentimento de dever cumprido. Então, toda vez que eu finalizo um mês na presença do Senhor, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito leve. Como é bom terminar esse mês de março bem. E agora nós vamos iniciar o mês de abril, na esperança, crendo que tudo terminará também bem. Será um mês tranquilo, um mês que vão vir lutas, vão vir dificuldades, mas eu espero que termine bem como terminou o mês de março, o mês de fevereiro, o mês de janeiro. Temos muito que agradecer, não somente eu. Eu creio que todos os irmãos que me ouvem têm algo para agradecer. Talvez março não aconteceu tantas coisas maravilhosas, mas se você está aqui me ouvindo, respirando, com saúde, vendo que os seus filhos estão bem, o seu lar está bem, sua família está bem, você já tem muitas coisas para ser grata a Deus. Terminemos o mês de março com gratidão e vamos iniciar o mês de abril com esperança e perseverando na presença do Senhor. Amém? A meditação de hoje encontra-se em Mateus 26:38. E disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essa fala de Jesus aconteceu nos últimos dias de Jesus antes da crucificação, na última noite antes dele ser entregue para ser crucificado. Jesus, quando nós vemos os sentimentos que ele teve aqui na terra, nós entendemos que realmente ele foi 100% humano. Jesus, ele sentiu todas as tentações, todos os sentimentos bons e ruins que o ser humano pode sentir. Nesse momento, Jesus, sabendo o que aconteceria, que o corpo dele seria entregue para a cruz, ele sofreu. Ele sentiu a maior profunda tristeza que um ser humano pode sentir. E naquele momento, ele pediu ajuda para as pessoas que estavam ao seu redor. Mesmo ele sendo Deus, ele pediu: vigiem aqui comigo, orem aqui comigo. Irmãos, quantas vezes a dor nossa está tão intensa, é um desespero tão intenso que precisamos pedir ajuda para alguém, pedir ajuda para as pessoas ao nosso redor, a intercessão. Se Jesus precisou de intercessão, irmãos, imagine nós. A palavra do Senhor diz para nós sermos igreja, para que quando um estiver fraco, o outro puder nos levantar. Muitas vezes não conseguimos nem orar, precisamos de força, mas Jesus, ele te manda alguém. Você vem na tua mente um amigo de oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e pede: vigie comigo, ore comigo, pois eu estou numa profunda tristeza. Jesus, ele é tão misericordioso que ele disse: eu irei, eu subirei aos céus, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo é aquele que, quando não temos força para orar, ele capta os nossos gemidos inexprimíveis, os nossos murmúrios, a nossa gemência.
e capta e interpreta em forma de oração e leva para os céus. Jesus, ele sentiu essa dor, a dor que tira todas as forças, aquela tristeza onde nós apenas sobrevivemos, onde nós só conseguimos manter as nossas necessidades, a respiração, o abrir, o olhar, mas os sentidos, todas as nossas forças começam a se esgotar e nós precisamos de ajuda. Mas saiba que da mesma forma que Jesus não estava sozinho, nós também não estamos sozinhos. Saibamos captar quem são as pessoas que Deus levanta para estar ao nosso redor, para a gente pedir apoio, para a gente pedir força, para a gente dividir as tormentas. Naquele momento, Deus sendo humano, ele precisou dividir todos aqueles sentimentos ruins que ele estava sentindo naquele momento. Irmãos, não é sinal de fraqueza dividir as nossas aflições. Muitas vezes isso é ao contrário. Nós precisamos ter força para podermos pedir ajuda. Paulo vem a dizer que era naquele momento de fraqueza que ele se sentia derrotado, que Deus se fazia forte na vida dele. E assim somos nós. Jesus, ele suportou todo aquele momento, pois ele olhou para a alegria e para a glória que havia de vir. É muito interessante, pois as maldições de Jesus se transformam em bênção. Contrário do que o mundo prega, o que parece ser bênção no mundo traz grande maldição para a nossa vida. Mas as maldições de Jesus, aquela dor, aquela profunda tristeza que passamos para nós conseguirmos cumprir o nosso propósito, assim como através da vida de Jesus se transformou em bênção para toda a humanidade, assim essa dor, essa profunda tristeza que estamos sentindo talvez para estarmos na presença do Senhor, transformará em grande bênção e alegria para a nossa vida. Aleluia! Não tema, você não está sozinho. Mesmo que o cenário está desolador, mesmo que o cenário parece ser impossível para você ter bênção, ter momentos de alegria, saiba que Jesus, ele atua nessa desolação, nessa escassez, nessa dificuldade ou improbabilidade de qualquer que aconteça, de acontecer qualquer coisa boa. Jesus, ele é forte. Jesus, ele é Deus. E ele está conosco para nos ajudar a vencer toda dificuldade e improbabilidade de bênção que parece estar na nossa vida. Não se apegue no cenário. Se Jesus, naquele momento, no jardim de Getsêmani, ele tivesse se apegado na dificuldade e no caos que ele ia viver, ele não teria suportado. Mas Jesus, ele olhou para Deus. Jesus, ele olhou para a alegria que aquilo ia trazer e conseguiu vencer toda aquela tormenta. A pior dor física que o ser humano pode sentir, tortura, Jesus suportou por amor à humanidade e pela alegria que iria de vir. Se você está passando por um momento de tristeza, por um momento de escassez, na presença do Senhor, saiba que Jesus, independente deste cenário, transformará toda essa maldição que você está vivendo em bênção. As lutas que Jesus nos traz é para trazer bênção para a nossa vida. Creia somente, somente creia. A meditação de hoje diz: quando Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível.
Quando Jesus está presente, não há crise que nos derruba. Não há crise que tire o acesso para chegarmos no propósito que Deus quer que a gente atinja. Nós temos que crer que quando estamos agindo de forma correta, de forma íntegra, de forma conectada com o céu, através de oração, de meditação na palavra, tudo cooperará para o nosso bem. E tudo essa maldição, todo esse cenário impossível será reestabelecido em bênção para todos nós. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Lucas 8. Eu quero compartilhar Lucas 8, que trouxe um ensinamento para o mundo. Jesus, ele foi um divisor de águas para a humanidade. Mas na vida das mulheres, Jesus foi realmente um divisor. Havia uma história para o que as mulheres viviam, qual era a identidade das mulheres no mundo antigo, para que as mulheres serviam, para uma mudança totalmente gloriosa e abençoada, para o que a mulher passou a significar no reino de Deus. Antes de Jesus, a mulher ela tinha um valor secundário. Ela servia não para servir no reino de Deus, mas para servir ao homem e à família. A mulher ela tinha uma representatividade muitas vezes apenas de genitora e para fazer o que o marido queria que fizesse. Quando a mulher ela agia de forma contrária às leis de Deus, ela era realmente repudiada pela sociedade daquela época judaica. Ela era realmente marginalizada, mal vista, vista na sociedade como uma maldição. Jesus, Deus, ele resgatou o valor das mulheres através da vinda de Jesus. E a mulher, ela passou a ter um fator, o principal, não como substituição e degradação dos homens, mas assim como os homens que sempre tiveram um espaço, um papel primordial, a mulher também teve um papel primordial, cada uma na sua função, com a sua característica. Mas Jesus, ele deu voz para a mulher, ele deu sentido para a mulher no reino de Deus. E hoje, no mundo moderno, no mundo feminista, onde o feminismo está degradando a mulher, está roubando a identidade da mulher. Eu não tenho nenhuma medo de dizer que o movimento feminista realmente é um movimento satânico. É um movimento que rouba a identidade das mulheres, que tira a função das mulheres no reino de Deus, que tira a verdadeira função das mulheres dentro dos lares, nas famílias, que tira o verdadeiro poder, empoderamento que a mulher tem na sociedade. Nós não somos seres incapazes, nós não somos seres rejeitados por Deus. Mas Deus, ele deu uma identidade para a mulher. Deus, ele deu uma proposta para a mulher. Uma função insubstituível para a mulher, assim como o homem. E o mundo moderno está querendo roubar isso de nós. E nós, mulheres cristãs, não podemos deixar que o mundo, que o Satanás roube a identidade que Cristo nos deu. Nós somos seres maravilhosos, abençoados por Deus. Nós somos o corpo da igreja, nós somos o corpo do lar. E não podemos deixar que isso seja tirado de nós, como o mundo está querendo tirar. Amém? Que possamos orar sobre isso. E a leitura bíblica de hoje diz em o capítulo 8, do versículo 1 ao 3. O que Jesus fez com as mulheres daquela época. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus,
e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. As mulheres, elas acompanhavam Jesus e os discípulos. E as mulheres tinham uma função primordial no ministério de Jesus. A história nos diz que as mulheres eram as que financiavam, as que davam assistência material para que o ministério de Jesus poderia acontecer. Os 12 discípulos, eles auxiliavam Jesus durante todas as suas curas, a sua ministração de doutrina e de palavra. E Jesus, ele foi percorrendo as cidades de Israel. E as mulheres eram a que administrava, a que dava como fonte para que eles pudessem andar, perambular de cidade em cidade e cumprir o ID de Jesus naquele momento. Jesus, ele libertava as pessoas, como ele libertou Maria Madalena. Ele tirava as pessoas de uma vida torta, de uma vida errada, e ele dava direção e sentido para aquela vida. É assim como Jesus atua na vida de cada mulher. Muitas vezes, Jesus, ele encontra-se com mulheres adúlteras ainda hoje, prostitutas, que têm uma vida totalmente torta, e ele dá sentido para essa vida. Ele coloca cada coisa nesse lugar. Jesus, ele deu voz para as mulheres, algo que aquela sociedade não conhecia. Quando eu medito da relação de Jesus com as mulheres daquela época, eu vejo que quando Jesus ele se deparou com as mulheres totalmente secundárias naquela sociedade, muitas vezes rejeitada, sofrida, desvalorizada, ele deu o verdadeiro sentido da mulher virtuosa de Provérbio 31. Onde ele realmente vestiu a mulher, da mulher auxiliadora, da mulher ajudadora, a mulher sábia, que sabe edificar o lugar onde ela encontra-se. Foi Jesus que resgatou toda a identidade que Deus tinha já dado para Eva e para grandes mulheres do Antigo Testamento, onde a sociedade religiosa legalista daquela época roubou e deturpou toda a identidade da mulher. Jesus, ele veio para resgatar a nossa identidade. Quando eu medito na passagem da mulher samaritana, uma mulher totalmente marginalizada pela população daquela época, pela sociedade daquela época, onde tinha passado por diversos casamentos que não dava certo, onde ela era vista como uma mulher adúltera, como uma prostituta. Jesus, ele encontra-se com aquela mulher naquele poço e ele dá voz para aquela mulher. Ele diz para aquela mulher: eu te conheço, mulher samaritana. E você não é o que as pessoas pensam que você é. Você tem um valor para Deus. E ele evangelizou aquela mulher, revelou-se para aquela mulher, mesmo uma mulher vista com maus olhos para a sociedade, e fez ela se tornar a primeira missionária, a primeira evangelista do Novo Testamento, onde ele diz: vai lá em Samaria e anuncia o que você viu. E todos creram nela. Pois quando Deus ele coloca autoridade sobre a nossa vida, não importa quem a gente era, se nós éramos uma adúltera, uma prostituta, uma mulher mal vista, mal falada, uma feminista, a partir do momento que temos um encontro real com Jesus, que Jesus dá o poder do Espírito Santo, nós passamos a ter voz na sociedade e aquelas pessoas escutam e somos novas criaturas, onde tudo esquece aquilo que aconteceu, onde as coisas antigas ficam para trás. Jesus é maravilhoso.
E Jesus ama os homens, Jesus ama as mulheres. Jesus ama a identidade masculina e quer que o homem resgate a sua identidade, assim como ele ama a identidade das mulheres. E quer que as mulheres vivam, coloquem em prática todo o dom e todo o amor que eles nos deu. Muitas vezes o excesso de trabalho, o trabalho secular, o excesso de compromisso no mundo está roubando a alegria da maternidade, a alegria do casamento na vida das mulheres, onde não temos mais disposição para cumprir a nossa verdadeira função. Mas Jesus quer abrir os nossos olhos e quer que resgatemos todo esse princípio e essa essência feminina que ele nos deu. Meditemos em Jesus, meditemos na palavra, em Provérbios, no livro primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, 7, Efésios 5, onde fala a função da mulher, a função do homem. Meditemos em Provérbios 31, na vida dessas grandes mulheres de Deus, para nós podermos nos inspirar e resgatar todo o amor que Deus tem por cada uma de nós. Homem, valorize a sua mulher. Mulher, valorize seu homem. Deixe sua mulher feliz. Dê um descanso para ela, uma alegria para ela. Pois o mundo está roubando. Mas nós cristãos, a igreja do Senhor, os homens de Deus, precisa ajudar a mulher a resgatar toda a essência que Deus pôs em cada uma de nós. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.